Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. Para quem tem a experiência de Deus, o mundo é uma grande mensagem. Eu espero que você esteja em paz, gozando de perfeita saúde. E eu estou passando hoje aqui. Ontem não foi possível, tive algumas dificuldades, algumas intercorrências de ordem de saúde, mas estou bem. E aqui com vocês nessa manhã, e aqueles que não nos acompanham logo cedo, no melhor horário que você escolheu para ouvir a nossa leitura, estar com vocês aqui é sempre uma alegria renovada. A gente vai ler a segunda parte do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Nós falamos da característica própria dos evangelhos, os evangelhos que estão nessa lista de 27 livros do Novo Testamento, e é importante a gente destacar, sendo Marcos o texto mais antigo entre os evangelhos, ele não é o mais antigo de todos os textos do Novo Testamento. Para quem acompanha o Curta Palavra, vai lembrar, nós falamos aqui quando lemos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita aproximadamente ali em 51 depois de Cristo. Alguns estudiosos colocam os textos de Paulo, que inclui a carta aos Tessalonicenses, que é a mais antiga, que chegou até nós, 10 anos abaixo, né, ali na década de 40, mas eu me uno a uma parte assim hegemônica de estudiosos da Bíblia que defendem a constituição desses textos paulinos a partir da década de 50. Mas o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo entre os 4 evangelhos, ele está ali datado entre 60 e 65 depois de Cristo, aproximadamente 35 anos depois dos eventos ali que envolveram o movimento de Jesus, a sua morte, crucificação, os seus discursos, os seus ensinos. E a tradição oral, ela ocupou um papel muito importante nesse movimento de Jesus. Foi a partir desse documento, né, porque a tradição oral era o documento importante para a reunião dessas histórias, e posteriormente essas histórias elas foram reunidas, alguns ditos isolados de Jesus, alguns relatos, o relato da paixão, o relato da crucificação, relatos de milagres. Então, posteriormente, esses autores reuniram essas narrativas, reuniram esses dados e transformaram isso no que nós chamamos de evangelho. Evangelho, a palavra evangelho é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa boas notícias ou boas novas, como na versão que nós estamos lendo aqui. A palavra evangelho foi traduzida como boas novas. Mas evangelho, além de ser todo esse conteúdo do ensino de Jesus, da sua vida, da sua obra, da sua mensagem, das suas ações, foi criado também um gênero literário chamado evangelho. Então, como eu disse, durante a leitura desse evangelho a gente vai trazer algumas informações, mas hoje é importante falar sobre isso, porque o gênero chamado evangelho tem algumas características. Então, por ter circulado durante algumas décadas essas mensagens de Jesus na tradição oral, o texto escrito guarda também elementos dessa rica tradição oral, que era um documento confiável à época, mas não era texto. Eram narrativas que circulavam, histórias que eram compartilhadas, e isso alcança o Evangelho de Mateus e os demais evangelhos. O que eu quero deixar para vocês hoje, antes da leitura que conclui o primeiro capítulo, é que tem uma palavrinha que a gente vai utilizar aqui durante a nossa leitura. A gente informou no encontro passado que alguns ajustes teriam que ser feitos aqui nesse nosso movimento, e a palavrinha é a palavra perícope. E se a gente pensar nessa palavra na sua construção assim etimológica, é cortar ao redor. Então,
por conta de como esse movimento da construção desse documento se deu, você vai perceber que, diferente de outros textos, é mais difícil para a gente ler os textos dos evangelhos em capítulos. A divisão de capítulos e versículos ela foi feita tardiamente, ali nos idos do século XVI. Claro que houve movimentos anteriores de partilhamento de maneiras que o texto ele foi fragmentado para que a sua leitura pudesse ser feita em partes, mas a divisão de capítulos e versículos ela foi concluída em 1551, aproximadamente depois de Cristo, isto é, no século XVI. Então você tem pequenas narrativas que foram coletadas, foram reunidas, e nem sempre a nossa divisão de capítulos e versículos demarca bem essas perícopes. Então eu queria que, para a gente iniciar a leitura, que você guardasse essa palavrinha aí hoje, que é a palavra perícope, que pensando nela na sua forma ali mais radical, é cortar ao redor. Então as histórias elas foram reunidas e depois isso foi escriturado aproximadamente 30 a 35 anos depois dos eventos. Guarda isso aí, a palavrinha do dia é perícope, tá bom? Então eu convido vocês para a gente ler a segunda parte do Evangelho de Marcos, capítulo 1. Agora nós leremos do versículo 23 até o versículo 45. Vamos lá? Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele", repreendeu-o Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um novo ensino? E com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem?" As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: "Se quiseres, podes purificar-me." Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: "Quero, seja purificado." Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: "Olhe, não conte isso a ninguém."
vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, a si mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Resumindo o que lemos nesse capítulo 1, nesses 2 encontros que nós tivemos, algumas coisas chamam a nossa atenção, eu espero que tenha chamado a sua atenção também. É o fato de que o Evangelho, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ele sinaliza na narrativa uma personagem que antecede Jesus, isto é, João. João aparece antes de Jesus no Evangelho, batizando no deserto, pregando um batismo que convocava as pessoas a mudar de atitude, a um arrependimento, e em seguida é que Jesus vai aparecer nesse Evangelho. E Jesus é batizado por João, né? Então, ser batizado por João ou ser batizado por qualquer pessoa nessa configuração é colocar-se sob a autoridade de outro. Então, se a gente for pensar nessa linguagem que nós utilizamos, né? Aquele que é maior, né? Tem autoridade para batizar. Então, o princípio do Evangelho de Jesus começa com João Batista, o batizador, batizando Jesus. E isso é muito interessante porque o ministério de Jesus se dá a partir dessa articulação com outras pessoas, né? Nessa inter-relação com indivíduos. E quando Jesus ele sai da água, ele vem dos céus uma voz que diz: Tu és o meu filho amado. Então Jesus, depois desse movimento, vai para o deserto, é tentado por Satanás, não há detalhes, e aqui eu quero que você preste atenção, e eu havia alertado que a gente ia mudar um pouquinho a nossa dinâmica aqui nos evangelhos, porque não tem tantos detalhes assim. Talvez você que já tenha lido os outros evangelhos, já leia esse texto com as imagens das leituras dos outros evangelhos. Então eu queria convidar você para você fazer esse exercício nesse tempo. Vamos ler juntos aqui o Evangelho de Marcos. O que é que aparece nesse evangelho? Quais informações que aparecem? E aqui no Evangelho de Marcos, no versículo 12 e 13, diz que o Espírito impeliu Jesus para o deserto. No deserto ele esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então, evite misturar essa narrativa com outras narrativas que a gente vai encontrar em outros evangelhos. Marcos é o mais antigo, guarda isso aí. Então, em Marcos, os dados que aparecem sobre esse evento na vida de Jesus, dá conta aí, os 2 versículos resolvem essa questão. E um outro comentário que eu quero fazer da nossa leitura é que aqui no Evangelho de Marcos, nesse primeiro capítulo que nós lemos, Jesus chama 4 indivíduos para se unir a ele. Ele chama Simão, André, Tiago e João. Os 4 são pescadores. Isso é muito interessante. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo começa com João Batista, em seguida com esse Jesus chamando para estar unido a ele 4 pescadores. É isso que nós temos até aqui. As primeiras pessoas que acompanham Jesus e no seu segmento são pescadores, pessoas simples que Jesus chama para o seu segmento. E esse Jesus que começa nesse movimento de simplicidade, né? Porque se submete à autoridade de João Batista ao ser batizado, então reconhece na figura de João Batista a sua importância. Jesus é batizado por João Batista. Esse Jesus depois reúne homens simples para estar com ele, e o capítulo ele termina dizendo o seguinte, que
E esse Jesus chega numa posição de que a sua mensagem, as suas realizações, elas estavam chegando ao conhecimento de muita gente. A sua fama começou a se espalhar. Então perceba que a fama de Jesus e chegar a um lugar de destaque, muitas vezes é algo que se conquista na companhia de outros, né? É na companhia de outros. O segmento de Jesus não atrai para si, né? Pelo contrário, aqui nesse primeiro capítulo que nós lemos, é um Jesus dizendo: olha, silencia, não conta, não diz para ninguém o que eu fiz. Quero terminar, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso hoje, mas eu não poderia finalizar sem destacar a experiência de Jesus com um indivíduo marcado pela lepra, né? E esse indivíduo, e aqui é importante a gente saber do contexto, a gente não pode avançar tanto aqui, mas o contexto da lepra na época de Jesus era fazendo aqui com toda a redundância, né? É uma chaga social. Ser leproso é uma pessoa que está marcada. E esse leproso se aproxima de Jesus. E Jesus se deixa aproximar. Esse indivíduo vai ao encontro de Jesus e Jesus permite que os encontros aconteçam. E ele suplica de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, cheio de compaixão, estende a mão e devolve a aproximação. Porque ele poderia simplesmente estender a mão e dizer: você está curado. Ou ele poderia apenas dizer com a sua boca: você está curado. Mas ele vai adiante. Ele permite a aproximação e, além de permitir a aproximação, ele toca no indivíduo. E tocar no indivíduo é, ao mesmo tempo, passar a ocupar a mesma realidade de impureza, porque o leproso era cerimonialmente impuro, ele não poderia participar das cerimônias religiosas, ele não podia participar da convivência social, porque ele era marcado socialmente. E Jesus permite a aproximação e toca e responde com a sua imensa compaixão: quero, seja purificado. Se mesmo Jesus continua dizendo hoje para mim e para você, ele permite a aproximação e ele estende a sua mão e continua a nos dizer: eu quero, seja purificado. Guarda isso no seu coração. Coloca aqui, escreva nos comentários as suas impressões do primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. A gente vai fazer essa caminhada com calma e sendo alcançado pelas palavras do Evangelho. Escreve nos comentários qual foi o momento dessas perícopes que estão aqui nesse primeiro capítulo, o que é que chamou mais a sua atenção. Escreva nos comentários, eu aguardo as suas reações. Hoje eu quero dedicar para você uma canção cujo título é Quem é Este? E é interpretada pelo Dynamic Sounds, né? E na parte superior aqui desse vídeo vai aparecer um card, você pode clicar nesse card, ouvir a música e ser edificado por ela. Mas a música também, o link estará disponível aqui na parte inferior, na descrição do vídeo, está à sua disposição o link para que você possa acessar, ouvir a música e que ela sirva de edificação para a sua vida. Que esse dia seja um dia muitíssimo abençoado para você, que seja um dia onde as palavras do Evangelho possam fortalecer o seu caminho, que você continue seguindo, independente da situação que você esteja enfrentando, independente da situação, seja ela social ou espiritual. Jesus continua a nos dizer hoje: quero, seja purificado. Que Ele te abençoe. Que a bênção do Eterno, que enriquece no acrescentadores, seja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a minha oração
por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Feliz quinta-feira.